10. Identificando atividades e procedimentos operacionais sempre que as pessoas falam, revelam indícios de seus processos internos. Esses indícios são as palavras que usam para descrever suas experiências. Por exemplo, em nossa cultura é fácil saber quando uma pessoa está falando sobre o que aconteceu, em oposição ao que está acontecendo ou o que poderá acontecer no futuro. Basta prestar atenção ao tempo verbal. Mas as pessoas deixam muito mais marcas linguísticas do que apenas as distinções entre passado, presente e futuro. Quando falam, elas também revelam distinções sobre todos os passos comportamentais, as atividades e os procedimentos operacionais que estão dando. Felizmente, todos nós que crescemos nesta cultura possuímos codificadores linguísticos que recebemos como parte de nossa herança biológica e cultural. Todos nós usamos, reconhecemos e reagimos à linguagem, e essa é a chave para elucidar o mistério de nossos processos internos. As distinções linguísticas mais importantes para revelar a sequência de procedimentos operacionais que uma pessoa utiliza são os advérbios que indicam continuidade, como então, e então, depois, a seguir, mais tarde, primeiro, e assim por diante. Quando utilizados para separar verbos que especificam algum tipo de ação ou atividade, tais advérbios são usados para marcar o fato de que naquele ponto houve uma mudança significativa na atividade. Por exemplo, em resposta à questão propositalmente genérica: como você começa a escrever um artigo técnico? Bob, o indivíduo que usamos como exemplo no capítulo anterior, respondeu: eu começo decidindo primeiro um tópico específico, e então faço as pesquisas necessárias. Então, quando isso está feito, decido que estilo literário usar, planejo o artigo, quero dizer, e aí começo a escrever. Nessa declaração, Bob nos informa que ele organiza a tarefa de escrever um artigo técnico em 5 atividades básicas: selecionar um tópico, pesquisar, escolher um estilo literário, planejar o artigo e escrever. Em todas as etapas, com exceção de uma, ele marcou uma mudança de atividade usando então ou e então. Quando Bob escreve artigos técnicos, essas atividades constituem etapas separadas, embora, como vimos no capítulo anterior, não sejam necessariamente etapas independentes. Os advérbios são usados comumente para marcar mudanças em atividades, mas não são usados sempre. Bob marcou a atividade de planejar sem usar um advérbio que indicasse continuidade. Nesse caso, a mudança na atividade é evidente pelo fato de que os comportamentos especificados em cada uma das 3 fases da resposta são comportamentos diferentes. Se uma pessoa usa um novo verbo, decidir, planejar, escrever, etc., para especificar uma ação diferente, essa ação é a manifestação comportamental de outro procedimento operacional ou conjunto de procedimentos operacionais. Os advérbios que indicam uma sequência podem ou não estar lá para auxiliar a marcar essas mudanças de atividade. Para Bob, escolher um estilo literário e planejar o artigo são atividades concebidas e tratadas como separadas, como foi demonstrado pelo fato de que numa descrição superficial do processo ele especificou cada uma delas e o fez sem incluir uma na outra. Uma outra pessoa, para quem escrever um artigo técnico não inclua uma avaliação sobre estilo, ou para quem selecionar um estilo literário for considerado simplesmente parte do planejamento do artigo, provavelmente descreveria seu processo desta maneira: eu escolho um tópico, então faço a pesquisa, então planejo, e finalmente começo a escrever. Ao responder a nossa pergunta, Bob foi muito prestativo, e aparentemente deu uma resposta completa. Entretanto, não se costuma pedir às pessoas que descrevam em detalhes seus processos internos, e mesmo quando isso acontece, elas podem facilmente se esquecer de mencionar uma etapa que parece trivial para elas ou que consideram evidente. Então, como se pode saber se ele iniciou ou não todo o conjunto de atividades que sustentam um objetivo em particular? Isso é conseguido ao se perguntar à pessoa sobre as fronteiras dessas atividades que já foram iniciadas. Isto é, descobrir se há quaisquer outras atividades que acontecem antes ou depois daquelas já conhecidas.
As perguntas que quase sempre elicitarão essas informações são variantes das que se seguem. Há alguma coisa que você tenha que fazer ou considerar antes de selecionar um tópico? Uma vez que você tenha selecionado um tópico, está então pronto para começar sua pesquisa. Não obstante o modo como se faça a pergunta, sua função é conseguir que a pessoa considere se ela, no que lhe concerne, deixou uma etapa comportamental fora da descrição. Uma vez que se tenha uma descrição das atividades responsáveis pela manifestação da meta comportamental, é preciso a seguir determinar se quaisquer dessas atividades são ou não a manifestação de mais de um procedimento operacional. Pode-se eliciar essa informação aplicando a cada uma das atividades a mesma pergunta que foi originalmente utilizada para o comportamento pretendido. Como é que você escolhe o tópico? Ao responder a essa pergunta, a pessoa ou descreverá um conjunto de avaliações, cada uma das quais indica provavelmente um procedimento operacional em separado, ou começará a descrever apenas um procedimento operacional para essa atividade. Obviamente, se ela apresenta um conjunto de avaliações, então cada um desses procedimentos operacionais constitui um passo comportamental que talvez seja preciso explorar e especificar. Se, em lugar disso, a pessoa responder à pergunta descrevendo uma única avaliação, então é possível conferir para se assegurar de que há somente um único procedimento operacional, fazendo-se perguntas nessa forma genérica. Há quaisquer outras considerações que entrem na escolha de um tópico. O que você descreveu para mim é a única coisa que avalia antes de escolher um tópico. Esse processo pode ser representado da seguinte forma: escrevendo artigos técnicos. Como você escreve artigos técnicos? Obter atividades. Selecionar um tópico. J. Como você. Há quaisquer outras considerações que entrem em a respeito da eliciação dos procedimentos operacionais. Há mais uma distinção linguística importante. O uso da conjunção é. Como os advérbios que indicam sequência, o uso do e entre a descrição de duas avaliações indica que os dois procedimentos operacionais são etapas distintas. Além do mais, o uso do e por si mesmo também indica que esses dois, ou mais, procedimentos operacionais ocorrem simultaneamente. Nós eliciamos a seguinte descrição de uma mulher, uma coreógrafa muito competente. Bom, frente a um fragmento musical, tenho uma intuição quanto ao que a música sugere e sinto os passos que se encaixam ritmicamente. E depois que tenho um pouco desses fragmentos, crio imagens na minha cabeça e então crio imagens de passos conectados. A sequência que ela descreve aqui envolve 4 procedimentos operacionais. Ela se engaja nos 2 primeiros desses comportamentos, intuir o que a música sugere e encaixar passos no ritmo, ao mesmo tempo, como é indicado pelo uso que faz da conjunção é. Os procedimentos operacionais para cada um desses comportamentos são diferentes, como foi revelado pelas perguntas adicionais. Os critérios e referências são diferentes, mas eles combinam simultaneamente sua experiência e seu comportamento. O próximo trecho de eliciação contém exemplos de todas as distinções que fizemos até aqui com referência à identificação do número e dos tipos de atividade e procedimentos operacionais subjacentes à manifestação de uma meta. Neste exemplo, o sujeito, Alan, tem um talento especial para construir coisas. Suas criações, embora simples, têm um acabamento primoroso. Um alimentador de pássaros que Alan terminara recentemente foi utilizado como pretexto para a eliciação. Nós acrescentamos a ênfase para tornar as distinções mais aparentes. Mililitros. Como você constrói um alimentador de pássaros? Alan. Bem, eu passo um tempo planejando-o, então eu simplesmente o construo. A primeira reação de Alan revela que ele faz uma distinção entre a atividade de planejar e a de construir. Essas são etapas sequenciais, como é indicado pelo uso que ele faz do então. Mililitros. Como você o planeja? Alan. Eu descubro que funções o alimentador de pássaros precisará cumprir e com que materiais confeccioná-lo. Mililitros. O que você quer dizer com funções? Alan. Tem que conter a semente e mantê-la seca.
É preciso haver um lugar para os pássaros pousarem. Esse tipo de coisa. A pergunta como você o planeja? Pretende eliciar-se, para Alan, planejar é ou não constituído por mais de um procedimento operado na se for, quais são eles? Alan responde descrevendo dois comportamentos, descobrindo funções e escolhendo materiais necessários. Esses dois comportamentos provavelmente são simultâneos, como é indicado pelo uso que ele faz do em vez do então. Como descobrimos mais tarde, as funções a serem satisfeitas influenciam a escolha que ele faz dos materiais necessários. Isto é, as conclusões do procedimento operacional escolha funcional mostram-se como referências informacionais no procedimento operacional escolha de materiais. A pergunta o que você quer dizer com funções? Pretende a começar a especificar a equivalência de critério para funções. Mililitros. Ok. Há alguma coisa que você tem que fazer para começar a descobrir funções, e assim por diante? Alan. Não, na verdade não, a não ser que eu esteja construindo algo para outra pessoa. Então eu primeiro descobriria o que essa pessoa quer. ML. Vamos presumir que você esteja construindo esse alimentador para você mesmo. Alan. Ok. O autor faz testes quanto a etapas anteriores àquela da avaliação da função e dos materiais e descobre que há um comportamento anterior de obtenção de informações no contexto especial de construção de um projeto para outra pessoa. Se houvesse interesse em construir coisas para outras pessoas, então se poderia querer descobrir os procedimentos operacionais que Alan usa para obter tais informações. Mililitros. Logo depois de descobrir as funções que o alimentador precisa satisfazer e que materiais usar, você está então pronto para construí-lo. Alan. Ah, não. Então eu decido que forma dar a ele e considero que materiais tenho à mão e que poderia usar. Gosto de usar os materiais que já tenho, se puder. O autor então verifica se as avaliações de funções e materiais são ou não tudo que entra no planejamento de Alan. Não são. Verifica se que ele não decide a forma e, simultaneamente avalia os materiais à mão. Mililitros. Ok. Após decidir a forma e os materiais, você está pronto para construir o alimentador. Alan. Bem, tirando a obtenção de materiais, as ferramentas e tempo disponível, estou. A atividade de planejar o alimentador de pássaros termina quando ele chega a algumas conclusões sobre a forma e possíveis materiais à mão. Essas conclusões aparecerão como referências passadas informacionais na atividade subsequente de encontro nos materiais C, ferramentas e nas atividades envolvidas na construir ou efetiva, informando como usar os materiais, a ordem em que NS coisas precisam ser feitas e assim por diante. Meta. Construir coisas. LI. 1. Atividades planejar conseguir ferramentas. Construir. Materiais. Procedimentos. Operacionais. F. J. Obter. Funções. Materiais. Projeto materiais. Informações. Necessários. À mão. Uma vez que se tenha especificado o conjunto de procedimentos operativos subjacentes a um objetivo, como fizemos com Alan, pode-se começar a eliciação dos procedimentos operativos para cada uma dessas etapas. É claro que, no processo de especificar a meta, as atividades e o número de procedimentos operativos, com frequência pode-se eliciar inadvertidamente informações concernentes ao conteúdo desses procedimentos operativos. Por exemplo, ao escrever as etapas que ele atravessa ao elaborar um projeto para outra pessoa, Alan revelou que um dos critérios utilizados por ele dentro do procedimento operacional para obter informação é o que a outra pessoa quer. Se lhe parecer que no procedimento de eliciação descrito até aqui estamos sugerindo a necessidade de realizá-lo integralmente, você está certo. Se nossa única intenção fosse sermos capazes de admirar Alan, não necessariamente precisaríamos obter todas essas informações. Poderíamos nos satisfazer com a admiração que já sentíamos pelo prodígio de seu acabamento primoroso. O que descobrimos sobre Alan certamente intensifica nossa admiração, mas lançamos nossa rede de perguntas com a intenção de capturar muito mais do que sentimentos de admiração.
Queremos reproduzir em nós mesmos o talento especial de Alan. E reproduzir, por definição e na prática, requer uma perfeita equiparação de todos os detalhes e variáveis. Reproduzir uma habilidade é mais difícil do que apenas admirá-la, mas a recompensa em termos de expansão de percepções e capacidades é imensa.